E aí galera do Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver uma coisa que é uma dúvida bem comum em inglês, que é a diferença entre a few e some. Então bora lá pro vídeo. Bom, mas voltando aqui pro vídeo, a gente tem aqui, dentro dessa palavrinha mesmo, a few, a gente tem uma outra palavra sozinha ali, que é o few, que ela sozinha já vai indicar algo como poucos ou poucas, geralmente para falar sobre alguma coisa negativa, né? Algo que você esperava que fosse mais, mas que foram poucos no geral. Então, few people went to John's party. Poucas pessoas foram na festa do John. Então, é algo que você esperava que fossem muito mais pessoas e foram só algumas poucas. Ou, few of the children can read or write. Poucas das crianças podem ler ou escrever. Então, são poucas, são bem poucas. Deveriam ser mais na sua visão. Então, você está passando uma nuance ali que foi algo negativo, que deveria ser mais na realidade. Ou, I have few friends in Brazil. Eu tenho poucos amigos no Brasil. Então você está fazendo um plano de ir para o Brasil, mas você tem poucos amigos, você não sabe a quem perguntar muito bem, ou não sabe quem vai poder te receber, porque você tem poucos lá. Então geralmente a gente vai usar esse few sozinho para indicar uma coisa um pouco mais negativa. E aí depois vai vir o a few, que já é um pouco melhor, ele pode ser indicado para coisas neutras ou coisas até positivas, na verdade. Então a gente pode usar até as mesmas frases. A few people went to John's party. Algumas pessoas foram para a festa do John. Então anteriormente ali o few sozinho era poucos ou poucas. Aqui o a few vai ser alguns ou algumas. Vai ser um pouco diferente a tradução. Então a few people went to John's party. Algumas pessoas foram lá na festa do John. And a few of the children can read or write. Algumas das crianças podem ler e escrever, então algo que talvez você está surpreendido, que você esperava que nenhuma delas talvez pudesse ler ou escrever. Ou, I have a few friends in Brazil. Alguém te pede ajuda, fala, eu vou viajar para o Brasil daqui a um mês. Você fala, eu tenho alguns amigos no Brasil, eu posso te ajudar, posso te colocar em contato com alguns deles. Então geralmente vai ter esse sentido um pouco mais neutro ou talvez até positivo, e vai significar esse alguns ou algumas. E aí finalmente a gente vai ter o some, que ele vai ser praticamente um sinônimo de a few, ele também significa alguns ou algumas, mas quando você compara os dois, geralmente o some vai indicar uma quantidade um pouco maior do que o a few. O a few vai ser alguns, mas alguns poucos, vamos dizer assim. E o some vai ser alguns, já uma quantidade considerável. Você pode dar uns exemplos comparando as duas frases diferentes, usando cada uma dessas expressões. Então, I bought a few pairs of sneakers yesterday, ou I bought some pairs of sneakers yesterday. Então a primeira com a few seria algo que você comprou alguns pares de tênis ontem, mas alguns poucos, talvez você queria ter comprado mais. Já a segunda com some, I bought some pairs of sneakers yesterday. Ela é mais neutra aqui, né? É um número que para você foi satisfatório. Não dá essa ideia de que foi pouco, que foi menos do que o esperado. Outro exemplo. I have a few questions to ask you after class. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, para te perguntar depois da aula. Ou I have some questions to ask you after class. Então no primeiro caso, com a few, é alguma coisa pouco, são poucas perguntas, algumas poucas perguntas, umas 3, vai ser rapidinho, não se preocupa. Na segunda frase, I have some questions to ask you after class, aí já dá uma ideia que algumas perguntas vai ser um pouco mais, talvez 5, talvez 10 perguntas, isso vai levar um tempinho um pouco maior, então não são pouquinhas, são algumas realmente, algumas a mais. Então essa vai ser a principal diferença entre os dois, entre o a few e o some, que o a few é alguns ou algumas poucos, ou alguma coisa abaixo do esperado, pode ser, ou o some, que é alguns ou alguns, mas acima do esperado, ou no número satisfatório. Então por hoje é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.